Meio-dia e 48 e a gente vai para o nosso último tema desta tarde, desse comecinho de tarde, do dia 19 de outubro de 2020, uma segunda-feira muito gostosa, especial, no Elas por Elas, que você está nos dando o privilégio da sua companhia. Bora lá com Lídice Meyer. Muito bem. O meu tema de hoje tem a ver com a Bíblia. A minha questão é, a Bíblia é misógina ou a Bíblia é machista? Bom, primeiro a gente precisa definir as duas coisas. Quando falamos em misoginia, estamos falando de aversão ou desprezo pelos indivíduos do sexo feminino. Quando falamos em machismo, estamos falando de um comportamento em que o homem domina socialmente a mulher e lhe nega os seus direitos e os seus prerrogativos. Muito bem. A Bíblia foi escrita por homens santos inspirados por Deus, é como nós acreditamos, mas homens, não é a humanidade, homens mesmo. E sendo assim, é muito comum ouvirmos a crítica com a Bíblia dizendo que ela autoriza a violência à mulher, dizendo que a Bíblia ela realmente autoriza a submissão da mulher no sentido de domínio, de subjugar, de humilhar a mulher. Vemos também a Bíblia sendo usada para dizer que a mulher não pode falar em público, que a mulher não pode ensinar, que a mulher não pode pregar na igreja. Vimos também a Bíblia sendo usada para dizer que a mulher ela é perigosa, porque ela é sedutora, porque ela pode desencaminhar um homem. Então, tantas as acusações que a Bíblia recebe, e simplesmente pelo fato de que é dita, por ela ter sido escrita por homens, ela autoriza realmente essas visões. E eu queria primeiro saber, então, das minhas amigas, o que elas veem dessa forma, ou seja, como elas entendem essa situação, como elas têm percebido essa acusação que a Bíblia tem tido de um tempo para cá. Leninha, por favor. Ai, Jesus! Bom lá, gente, eu não entendo que a Bíblia é machista. Eu acho que machista é aquele que interpreta de forma errada a palavra de Deus. Eu já fiz vários estudos, e até a questão de Paulo, quando fala sobre a mulher ficar em silêncio, quando fala sobre submissão, é interessante. Eu não tenho como falar tanto tempo aqui, mas rapidamente, o contexto histórico é muito diferente do nosso, mas ao mesmo tempo coisas parecidas. A gente fala de Paulo, um pastor orientando Timóteo, que era um jovem pastor e estava numa situação muito complicada, porque a cidade de Éfeso tinha um templo, e esse templo era dedicado a uma deusa, né? E interessante a gente observar que muitas mulheres que serviam nesse templo começaram a se converter, e elas precisavam de orientações. E eu até assisti uma palestra que me chamou muita atenção, que fala muito da ausência do homem na igreja, que quando o apóstolo Paulo fala para as mulheres, antes, ele destaca que os homens precisam levantar mãos santas e serem homens de oração. Não que a mulher vai deixar de orar, mas homem também precisa ser homem de oração. E eu gostaria de destacar que o homem e a mulher foram feitos à imagem de Deus, têm funções diferentes, mas deixando claro que todo o cuidado de Paulo, eu não consigo ver maldade nas escrituras em relação a esse assunto. Pelo contrário, ele destaca principalmente para Timóteo que era para valorizar as mulheres, porque as mulheres eram colocadas como objetos, eram consagradas a essa deusa, e ele fala até sobre a questão de roupas, sobre vestuário, ele dizendo que a mulher era muito mais do que isso, era para colocar as boas obras em vista, porque elas tinham capacidade de efetuar boas obras, sim, que elas eram para colocar a sabedoria em prática, porque elas podem ser sábias, sim, e que elas precisam desenvolver a fé. Por isso que nós podemos ver na palavra de Deus, mulheres levando a palavra, profetisas, juízas, e eu fecho o assunto dizendo que eu não preciso entrar no feminismo louco para dizer que mulher tem valor. A palavra de Deus dá valor e dignidade à mulher. Até quando uma mulher errou muito e chegou diante de Jesus, como nós podemos ver a mulher adúltera, interessante que a gente serve um Deus sem pedra nas mãos.
e aos nossos olhos seria uma mulher descartada. Pelo contrário, ele valorizou dizendo, eu quero conhecer a tua história, eu quero restaurar a tua alma. Sabe por quê? Porque você tem valor. Por isso que todas as mulheres que estão me ouvindo agora, você tem valor, mulher. Você é colocada como uma criatura abençoada por Deus. E o apóstolo Paulo, para mim, ele nos abençoou ainda mais, colocando essa dignidade e essa postura. Nós somos mais do que um rosto bonito, do que um corpo bonito. Claro que a gente tem que cuidar da casa que é de Deus, mas nós podemos mais e Deus tem nos abençoado. Perfeito, exatamente isso, né, Lídice? Eu, pensando sobre isso, pensei sobre a palavra de Deus. A gente olha lá no Velho Testamento, tem todo o contexto do povo, né? Era toda a cultura deles, tem toda a história que vem sendo narrada, e obviamente Deus está nesta história, não temos dúvida nenhuma. E vai caminhando, porque toda a palavra de Deus vem caminhando na direção do Senhor Jesus Cristo, e quando chega nele, ele deixa claro exatamente tudo isso que a Leninha falou, como ele dá valor para a mulher, como a mulher é preciosa, é importante, foi especial no seu ministério. A mulher fez toda a diferença na vida do Senhor Jesus Cristo e na vida de toda a igreja do Senhor. Mulheres que o Senhor deu sabedoria, deu discernimento, colocou a humildade, colocou aquele jeitinho de mulher, aquele momento dos cabelos, a mulher que jogou lá o perfume com seus cabelos e enxugou os pés do Senhor. É um momento lindo da mulher com o Senhor Jesus Cristo. Então, se formos caminhar por todas as escrituras sagradas, nossa, como nós somos seres criados de uma forma muito especial para o Senhor. E quando andamos, então, lado a lado com o nosso esposo, quando nós estamos na obra do Senhor, quando nós somos mulheres lá no nosso trabalho, na profissão que temos, fomos capacitadas por Ele mesmo, no ministério, criação de filhos, relacionamento com os pais, que valor nós temos nas mãos de Deus. Então, não acredito nesse machismo, não. Papo furado. E, ó, depois, se der tempo, a gente lê alguns comentários rapidinhos. Lídice, olha aqui. A professora, que também é professora, Solange, que até já participou conosco aqui, querida, ela fala assim, lembro do concílio de Macon em 485, depois de Cristo, que discutiu se a mulher poderia ser classificada como criatura humana. Inacreditável que isso tenha ocorrido no seio da igreja. Então, é isso mesmo. Nós temos que falar sobre essas coisas, bem colocado, Lídice Meia. Mas a Dora tem a palavra agora, por favor. Bom, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é. Então, interpretações errôneas, a Bíblia mal interpretada, leva a todas as heresias e os desvios, mas ela é a palavra de Deus. E Jesus dignificou a mulher. Agora, para os homens que estão nos ouvindo, toda vez que você for abrir as Escrituras e ensinar o seu povo, preste atenção, a Bíblia mal interpretada, ela leva a desvios e heresias. Então, o texto, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas. Queridos, a Bíblia, Jesus dignificou a mulher. E você tem que saber que a Bíblia não é machista, não. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é. E isto me dá grande valor como mulher. Muito bem, fechando esse assunto que podia dar uma tarde toda para conversarmos. Bora lá, Lídice. Muito bem, obrigada, minhas colegas, levantando tudo isso. Vocês têm toda a razão. É muito importante lembrarmos que a Bíblia não é machista. Agora, a leitura da Bíblia pode ser. Temos muito tomar muito cuidado com que óculos estamos usando para ler a Bíblia. Se estivermos usando com óculos que é machista, vamos ver uma Bíblia machista. Como se usarmos também um óculos feminista, vamos ler uma Bíblia feminista. A Bíblia não é machista e nem é feminista. Deus não tem sexo.
E Deus não vai privilegiar um sexo em detrimento ao outro. Pelo contrário, como Leninha colocou muito bem, criou homem e mulher, os criou ambos à imagem de Deus. E a mulher, ela vai ser presente na Bíblia inteira. Embora, muitas vezes, o que a gente faz? A gente lê pedaços da Bíblia. Não leiam pedaços da Bíblia. A Bíblia tem que ser compreendida como um todo. Não adianta ler Paulo e dizendo, a mulher não falha na igreja. E esquecer, como disse muito bem o reverendo Janani, que Paulo, sim, homenageou Febe, Paulo homenageou também 10 mulheres em Romanos, no último capítulo de Romanos. Paulo vai homenagear a mãe e a avó de Timóteo. Então, como é que ele pode ser contra a mulher? Como é que Pedro pode ser contra a mulher se ele se preocupava tanto com a própria sogra? Como é que vocês vão ler esses capítulos todos sobre submissão à mulher? Olha, tem que ler o capítulo inteiro e vai ver que, na verdade, digamos assim, o que Deus coloca sobre as costas dos homens é até muito mais pesado do que coloca sobre a costa da mulher, em Pedro e Paulo. Porque a mulher tem que ser submissa? Sim, mas o homem tem que amar a mulher assim como Deus ama a igreja. Isso é pesado. E é mais ainda, Pedro chega a dizer que se você não fizer isso, marido, Deus não vai atender às suas orações. A sua oração está ligada ao fato de como você vê sua mulher e como você trata a sua mulher, o atendimento da oração. Na Bíblia, a mulher aparece desde a criação até toda a constituição do povo de Israel, a continuidade do povo. Nós temos mulheres guerreiras, a gente não tem só mulher que penteia o cabelo, não, Nilceia. A gente tem mulheres, como Jael, que pegaram de um machado e pregaram a cabeça de Císara no chão. É verdade. Mulheres guerreiras, mulheres juízas, mulheres que foram mulheres não só de fé, mas mulheres de ação, que fizeram o povo de Israel ser quem ele foi e quem ele é até hoje. Mulheres que estiveram na vida de Jesus lá, lado a lado, mulheres que não fugiram durante a crucificação, mas que foram junto com ele até a cruz. Mulheres que foram na hora da ressurreição. A primeira missionária do Novo Testamento é uma mulher samaritana. A primeira mulher que viu Jesus ressurreto, a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto é uma mulher. Olha como Jesus dá valor à mulher também. Então, Pedro e Paulo não vão ser diferentes, irmãos. Leiam a Bíblia como um todo. Não escolham pedacinhos. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, procura lá no meu Facebook, ou no meu Instagram, ou na minha página, Lídice Meyer. Você vai encontrar texto, vai encontrar bastante coisa. E eu não posso também deixar de falar que essa semana começa um curso chamado Mulheres na Bíblia. Esse curso vai ser um curso em vários módulos, você não precisa fazer todos eles, você pode fazer o módulo que você quiser até. O primeiro módulo é Mulher na Bíblia Hebraica, e esse curso vai ser dado pelo Moriá International Center, junto com a Universidade Lusófona, que eu dou aula. Então, é um curso online. Se quiser saber mais sobre isso também, entre nas minhas páginas, nas minhas redes sociais.